Oi, gente, boa noite. Deixa eu botar o tema aqui enquanto... Hoje, excepcionalmente, a gente vai tá fazendo a live nesse horário, né, de 7 horas e 9 horas por conta dos nossos convidados. Mas enfim, né, o horário normal, comum, é às 20h30, né? A gente vai manter esse horário, realmente é só hoje que a gente está fazendo um pouquinho mais cedo, né? E hoje o tema, como está descrito aqui embaixo, é amor e sexo. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre essas dimensões, tentar entender, discutir algumas ideias. E aí a gente vai ter como convidados especiais Jorge Mahaprabhu, já esteve aqui com a gente na live sobre masculinidade saudável, e Sata Flor, né? Ambos têm um Instagram, né? Um trabalho legal no tantramor.terapias. Oi, Dé. E, enfim, né? A gente vai conversar um pouquinho com eles sobre esse tema, né? Que é um pouco tabu entre quando a gente pensa, né, no meio religioso, né, principalmente a Igreja Católica, mas outras também, protestantes e tal, a gente tem uma lacuna aí, né, que não se fala sobre prazer sexual. E é bem interessante porque recentemente o Papa Francisco, ele fez algumas declarações acerca desse tema. Então vou convidar vocês a ficarem para a gente falar um pouco. E foi bem interessante porque começou, falou tem uns 10 dias, 12 dias, enfim, né? E aí já serve como material pra gente. Enquanto o pessoal do Tantramor, né, a Sata e o Mahaprabhu não entram, eu vou fazer a leitura da nossa mensagem, só pra gente já ir entrando no clima, né? Já ir, enfim, se harmonizando para esse tema, que é um tanto quanto auspicioso, né? Eu tô com o livrinho Lições para o Alto Amor. E oi, Ló, Pri. E aí eu abri aleatoriamente numa mensagem chamada Indulgência na Alma. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Essa mensagem do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 8. Como ser indulgente com imperfeições que você nem sequer admite para si mesmo? Admitir para si mesmo os desejos mais secretos, os sentimentos mais profundos e os pensamentos mais inconfessáveis é caminho de autoconhecimento e indulgência. Olhe para as suas sombras secretas como uma promissora gleba de amor, na qual plantarás sementes viçosas na colheita de frutos do bem. Não existe nada em você que não seja de Deus. Ilumine seu olhar e acolha-se com ternura. Isso é indulgência para consigo mesmo. Diga, eu sou luz, eu sou paz, eu sou filho de Deus. Agora, sinta em si mesmo o halo luminoso da compaixão de Deus que te apoia e incentiva para sempre. Diga, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Eu mereço o galardão de ser feliz. Aí eles entraram. Acho que essa mensagem tem muito a ver, né, com o que a gente vai conversar hoje. Fala de aceitação, indulgência na alma, né? Aceitação das sombras. Olá! Boa noite. Olá, boa noite. Oi, Jorge. Oi, Sata. Oi. Queria agradecer, né, vocês, primeiramente, por estarem aqui com a gente. O Jorge já está pela segunda vez, né? Então, assim, muito obrigada mesmo por estar aqui. E hoje, bem acompanhado de Sata Flor, que vão trazer essas considerações aí importantíssimas para a gente, né? Esse tema que eu estava falando um pouquinho antes de vocês entrarem, que é um tema meio tabu ainda, né? Dentro desse meio. Quando a gente pensa, o Evangelho se propõe a falar de maneira ampla, sem especificar alguma religião, né? Mas a gente sabe que nesse meio de religiões, seja ela qual for, ainda é um tabu, ainda é muito pouco falado. E a nossa ideia realmente é trazer luz para alguns pontos e alguns aspectos aqui, né? Então, bem-vindos.
E obrigada mais uma vez. Obrigada pelo convite. A E gente aí, também agradece, a gente fica super feliz, né, em poder trazer esse tema. Acho que tão tabu quanto você comentou, nesse aspecto das religiões, então muito pouco falado, muito pouco discutido entre as pessoas. Então, eu fico muito feliz também, mais uma vez, né, de estar aqui com vocês. ai, que bom. Bom, e aí eu comecei comentando sobre. Eu não sei se vocês viram que o Papa deu uma declaração, uma entrevista. E aí ele chamou o prazer sexual de simplesmente divino, né? E disse que o prazer sexual embeleza o amor. E aí eu brinquei com os meninos, né? Que fizeram, já material para nossa live, porque já tem esse perfil disruptivo, né? E dentro da Igreja Católica, que é realmente enfim, uma instituição que trouxe, assim, uma das responsáveis por todo esse tabu que se cria, né? Da ideia de que o corpo ele é um instrumento. Não tá me ouvindo? Não me ouve? Peraí. Você tá ouvindo a gente? Vocês me ouvem agora? O pessoal aí tá ouvindo a gente, né? Eu ouço vocês bem. Vocês me ouvem? Não, a gente não te ouve ainda. Começou a travar e aí você ficou muda. O pessoal tá me ouvindo. Estou ouvindo, mas acho que não está ouvindo você. Não. Ah, Deixa eu ver aqui se eu mudo. tô com os três ali. Me ouvem agora? Não, a gente não está te ouvindo. Eu acho que são eles que não Deve estão ser me algum ouvindo. bug aqui do sistema. Vamos ver se a gente trocar de celular, se resolve. Vou sair, a gente vai sair e voltar. O tema é tão tabu que a gente está indo e está voltando. Tá bom. Bom, daí enquanto eles vão entrando, aí vocês também já podem colocar aí perguntas e contribuições. Mas, enfim, é uma coisa que é realmente muito... Foi muito, né? Aliás, muito não. Pouco colocada e pouco divulgada dentro desse meio religioso, né? Então, de fato, é um tabu falar sobre sexualidade, né? Falar sobre o desejo sexual. E eu acabei não falando, mas Sata Flor e Jorge, eles trabalham no Tantra Amor Terapias que fala, né, da sexualidade saudável. Deixa eu ver se agora vai. Eu até deixei minha internet pelo 4G. Vamos ver. Oi, estão me ouvindo agora? Agora sim. Estamos te ouvindo. O negócio é tão tabu que a gente vai começar a falar sobre o tema e aí acontece alguma coisa, né? Não é? É mesmo. E aí eu acabei não pedindo a vocês para falarem também sobre o trabalho de vocês, né? Que eu acho bem interessante o Tanto Amor. Tem um trabalho bem interessante, acho que um pouco puxando por esse aspecto da sexualidade saudável, né? Então eu queria que vocês comentassem essa declaração do Papa e falassem também um pouquinho do trabalho de vocês. A gente costuma deixar muito claro que, na verdade, a energia sexual ela é sagrada, né? Dentro da terapia tântrica, a gente trabalha com isso e aborda muito esse nível de consciência de que, se a gente para analisar que a gente nasce através dessa energia, não tem como ela carregar uma energia de pecado, de algo ruim, porque ela é uma energia que cria e co-cria tudo que está ao nosso redor. Então eu brinco dizendo que, inclusive, se a gente pode estar aqui hoje falando dos mais diversos lugares, se vendo, se ouvindo, é também através dessa energia sexual que cria tudo ao nosso redor, que nos impulsiona a sair da cama todos os dias
e ir em direção àquilo que faz sentido para a gente. E aí, trazendo assim, um pouco do nosso trabalho, né? A gente trabalha com Tantra, com a terapia tântrica. E o Tantra, a gente diz que é uma filosofia ela, comportamental, que tem algumas características. E uma delas é ser uma filosofia desrepressora. E aí, quando ela chega aqui no Ocidente, mais especificamente em nosso país, no nosso Brasil, e onde é que ela toca? Justamente em um ponto onde nós somos muito reprimidos, que é a Uhum. sexualidade. Eu digo que a sexualidade é algo que nós somos tão reprimidos, que a gente não consegue, muitas pessoas, nem observar o quanto nós somos reprimidos sexualmente, né? Então, Uhum. porque não existe o diálogo, não existe educação sexual na Sim. família, nas famílias, nas escolas também é algo muito ausente. Então, hoje, né, poucos professores eles se colocam nesse lugar de falar sobre sexualidade. E aí, só trazendo isso que a Sata falou, né, eu brinco dizendo que a energia sexual ela é algo tão potente que a gente consegue ser co-criador através da energia sexual, né? Então a gente consegue trazer uma outra vida a partir da manifestação da energia da sexualidade. Quando Uhum. a gente fala de sexualidade, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente não está se restringindo a sexo. Sexualidade ela vai muito além do que a relação sexual, do que o sexo em si. Sexualidade é a forma que eu me relaciono com o mundo, é a forma que eu me relaciono com o outro, é a forma que eu me relaciono comigo mesmo, dentro desse corpo, dentro desse templo sagrado. É quando eu olho para o espelho, como é que eu me vejo? Isso é sexualidade. Uhum. Autoestima é Uhum. sexualidade. E a gente ainda não tem essa noção, ainda que sexualidade é tudo isso. E Sim, aí nossa. traz essa questão desse comentário do Papa, né? O Papa ele só reafirma algo que todos nós lá no fundo nós sabemos, né? Porque duas pessoas, quando elas convivem junto e não existe amor, existe afeto, mas não existe a relação sexual, então a gente diz que é uma amizade mesmo. Uhum. E a energia sexual, a sexualidade, o sexo em si, ele é tão importante para o casal, quando entra em contato com essa energia, é como se o casal ele renovasse os seus votos. Então a gente brinca assim, fala assim, poxa, depois de uma noite, depois de uma relação sexual prazerosa, onde existe amor, existe respeito, existe prazer, existe entrega, no outro dia não tem como a gente não acordar se amando mais, né? Uhum. Olhando para o outro, então existe um outro brilho no olhar quando isso acontece. E a gente está perdendo muito isso em Uhum. relação ao sexo, à energia sexual. Então, muitos casais eles se mantêm pelo contrato do casamento, dentro daquele combinado, ou se mantém por causa da família ou por causa dos filhos, mas já não existe aquele laço de afeto que uniu aquele casal lá atrás. Então eu digo Uhum. que é a possibilidade sempre de renovação de votos através do sexo. Ah, muito bonito isso. Antes de. Já tem várias perguntas aqui, mas antes de chamar essas perguntas todas, eu vou pegar o gancho disso que você falou, porque nos estudos, né, que eu estava fazendo, eu vi que a gente sabe, enfim, a gente tem consciência, né? Se fala muito sobre o amor, que o amor ágape é aquele que é a doação é, sem necessidade de receber nada em troca, né? Aquela doação realmente muito intuitiva mesmo. E eu estava vendo também que o sexo, quando feito, né, assim, quando feito da forma adequada, digamos assim, no sentido de que é doação também, né? Quando você vai para uma relação sexual sem essa vontade de se doar, de estar ali nessa troca, é justamente uma relação que mais desgasta do que lhe alimenta, né? Então, achei legal, porque às vezes a gente pensa que o amor é uma coisa, o sexo é outra, e na verdade eles têm pontos em comum, né? E eu achei que essa questão da doação, ela é muito forte em ambos, né? Então, o amor, quando ele é verdadeiro, ele tem essa coisa de doação, mas doação da abundância que há em você, né? E aí eu acho que o sexo nesse sentido também, né? Eu vejo que vocês falam muito no trabalho de vocês sobre a questão
da pessoa se conhecer, de saber o quanto que, como que é o prazer para ela, e na medida em que ela se conhece, né, ela transborda para o outro e aí rola essa conexão, né? Então, é bem interessante a gente pensar que tem pontos em comum, na verdade, não são tão diferentes quanto parece. São complementares, né, eu acho. Exatamente. E, na verdade, quando a gente está falando tanto do amor quanto do sexo, e quando eles andam juntos, que bom, né? Melhor ainda. Mas é justamente esse lugar de quando eu estou nutrida de mim mesmo, não tem como eu desnutrir o outro, porque o outro também já está nutrido. Então é uma Uhum, nutrição que é mútua. Apesar de ser uma doação, quando ambos se doam uma experiência, é um dar e um receber. E não sou só eu no individual que estou me doando e não recebo nada em troca. O outro uhum, também está se doando naquela experiência e aí todo mundo soma. Porque uhum, também existe uma falsa ideia de que só doar é saudável, porque em algum momento vira escassez. Se eu sim. só dou e eu não recebo, e aí quando a gente fala das relações, às vezes tem pessoas que estão desgastadas, que só Uhum, doam, que só se colocam naquele lugar de oferecer, de fazer, e tem uma dificuldade de receber, chega um momento em que essa fonte ela seca. Ou ela sim. até continua ali na sobrevida, mas é um sacrifício, né? É um esforço. Então, Uhum, esse lugar de começar no individual, no meu uhum. próprio prazer, no meu processo de autoconhecimento, no olhar para as minhas feridas, isso vai me deixar muito mais potente para que eu some com o outro, para que de fato essa relação ela prospere em todos os níveis, não só dentro do sexo, não só no amor, mas em todos os níveis, inclusive Sim. financeiro, que está diretamente ligado à energia sexual. Sim, eu vi algo sobre isso recentemente também. Faz muito sentido. E Marra tocou num ponto aí nessa questão da repressão, né? De o quanto que a gente é reprimido, assim, historicamente, a gente tem mais de 1000 anos nesse processo de repressão. E aí eu já vou puxar o gancho para a pergunta de Dé aqui, que ele pergunta o que dizer do desregramento sexual, já que essa é uma energia sagrada, né? Quais as consequências diretas do mau uso desse excesso? Eu acho que um pouco desse desregramento, dessa coisa, né, que tá, assim, muito abundante no sentido de excessiva mesmo, na nossa sociedade vem dessa repressão pretérita, né, que foi também muito forte, muito potente, e agora meio que volta com uma onda grande, enfim. E aí já deixo para vocês Então, comentarem. quando, quando eu digo assim, que nós somos reprimidos sexualmente, como você trouxe, isso é algo histórico e muito também imposto, né, por muitas religiões como meio de controle. Então, a gente, nesse lugar da repressão, a gente traz muito o aspecto da mulher. São centenas e centenas de anos tendo a sua sexualidade reprimida e tendo o seu poder tirado. Então, quando eu falo sobre o feminino, sobre essa ausência do prazer da mulher, né? Quando a gente retira o prazer da mulher, a não possibilidade dela se tocar ou dela ter prazer nas relações sexuais, a gente também está tirando esse poder. Então, essa repressão ela também vem muito por conta dessa sociedade que a gente vive, né? Machista e patriarcal. E para o homem, ele vem de um outro lugar. É uma repressão que eu digo que é diferente dessa repressão vivenciada pela mulher. Mas Uhum, existe também essa repressão do uhum, masculino. A repressão do masculino ela vai para um lugar de obrigação, de provar o tempo todo que é homem uhum, através e que está disponível, né? Através da possibilidade de vivenciar a sua sexualidade. Então, de uhum, um lado, o desequilíbrio já começa aí. De um lado é essa repressão do não pode, e do uhum, outro lado é a repressão. Você tem que provar que você é homem, você tem sim, que ter um pênis ereto na relação sexual, uhum, você não pode negar sexo, você não pode ser menininha, você não pode ser gay. Então, isso gera uma repressão também. Então, os homens, se a gente for ver, eu sempre gosto de fazer nos grupos esse lugar de quando é que você conheceu a masturbação, né? Então, assim, poucas mulheres elas conheceram a masturbação ali com 11, 12 anos, mas muitas com 16, 17, com 20, com 30 anos, enquanto os homens é tudo naquela idade ali,
entre os 9, 11, 12 anos no máximo, porque isso é incentivado pela nossa sociedade. Então, através da pornografia, das propagandas de televisão, então, o quanto propaganda de televisão tem os corpos femininos expostos, incentivando desde cedo o menino consuma isso. Uhum. E talvez hoje não aconteça tanto em Salvador, mas isso acontece ainda em alguns interiores. Do menino ser levado pelo irmão mais velho, pelo tio, pelo pai, para um prostíbulo, para Uhum. perder a virgindade em uma casa com uma garota de programa. Porque ele precisa iniciar a vida sexual, ele tem que, né? Ele não precisa, ele tem que. Então, será que era o que ele estava querendo nesse momento? Uhum. Então a gente já começa já esse desequilíbrio desde aí, né? Dessa construção social dessas duas caixas, dessas duas grandes caixas, que é essa caixa do feminino, da sexualidade feminina, e essa caixa da sexualidade masculina. E a gente trabalha de alguma forma para a gente tirar as pessoas da caixa. Para a gente falar assim, ó, vocês são muito mais do que isso, nós somos muito mais do que isso. Existem diversas caixas e você pode percorrer todas elas. A gente não precisa seguir um padrão onde todo mundo sofre. Então, a mulher sofre nesse lugar da repressão sexual. O homem, por mais que ele não perceba ainda, eu digo que é um despertar que está começando agora, mas existe um sofrimento, porque muitas vezes eu não quero aquilo, né? Uhum. Quantas vezes a gente percebe uma reclamação e fala assim, poxa, o cara não se preocupa com o meu prazer, ele só se preocupa com o prazer dele. Na verdade, ele está indo ali muito mais para cumprir tabela. Então, Sim. o sexo, infelizmente, ele entrou nesse lugar, e aí talvez seja essa questão do desregrado, Uhum. porque ele vai nesse lugar de que, com uma necessidade básica, mas uma necessidade básica para aliviar um estresse, para aliviar uma tensão, para dar uma resposta para a sociedade. Então eu digo, aí a gente vai para um outro lugar, né? A gente se utiliza dos corpos alheios. Então eu estou ali muito mais para diminuir a minha ansiedade. E aí eu vou para o sexo, e aí é aquele sexo superficial, de 2, de 3 minutos, onde o homem ele chega a um orgasmo ejaculatório e para ele acabou a relação ali, porque ele já se satisfez, ele acha que ele se satisfez com aqueles 3, 4 minutos. Né? E muitas Uhum. vezes não existe essa conexão. Então, o que eu chamo de amor, eu chamo essa conexão, e não trazendo essa questão do amor romântico, de que existe a cara metade, e aí aquela pessoa, e aí o Sim. sexo. Não. Eu posso conhecer uma pessoa nesse exato momento e existir uma conexão muito grande, muito linda entre essas duas pessoas. E essas duas pessoas, de repente, elas optarem em ter uma relação sexual pautada nesse afeto, nesse lugar de o que é que faz o seu coração vibrar, né? Assim, tipo, eu quero isso. Uhum. Então, você também quer isso. E aí a Sato traz, né? Então, é um lugar de troca, não é um lugar de eu estou indo por uma vontade egóica de Sim. satisfazer o meu prazer ou satisfazer simplesmente o prazer da outra pessoa. Eu estou ali porque eu quero. Então, uma relação sexual ela pode acontecer com duas pessoas que se conheceram no mesmo dia e existe respeito, existe amor, Sim. por que não? Sim. Então, a gente está falando de amor, a gente está falando de algo que a gente está tateando ainda, né? O que é o amor? Sair um pouco dessa ideia do amor romântico, desse lugar de que existe o príncipe encantado, existe a princesa e vai ser feliz para sempre. Então, até que a morte os separe. Então, não é... Pelo menos esse é o o meu sagrado ponto de vista. Não, fez muito sentido, porque inclusive eu estava aqui pensando que de alguma forma isso vai no mesmo sentido do que o próprio Evangelho de Jesus traz, no sentido de que dessa nossa capacidade de amar, né? É o que você falou, assim, eu acho que a gente é muito bebê mesmo, assim, nessa coisa do amor, a gente não tem noção, né? E eu acho que é isso que você falou, às vezes uma relação tem a oportunidade, né? Duas pessoas, ou sei lá quantas, elas têm, desde que haja respeito, cumplicidade, elas podem estar ali compartilhando dessa energia com essa consciência. Eu acho que
isso é algo importante, né? Ter essa consciência, a consciência de que quando eu estou nesse processo com uma pessoa, né, numa relação sexual, eu tenho troca de energia, então minha energia vai para ela e parte dela vai para mim, né? Acho que é uma coisa que eu li no Tantra, assim, que eu acho bem, faz muito sentido, que é bem importante da gente ter essa consciência, né, de que a gente troca ali. Então, daí a importância da gente escolher, né, as pessoas dentro desse processo, dentro dessa conexão, dessa afinidade, desse respeito, cumplicidade. Eu acho que isso tem um pouco a ver também com a autorresponsabilidade afetiva, né, da gente saber com quem a gente está trocando nossa energia, porque a gente dá um pouco e recebe da outra. Que não precisa ser nada muito racional, mas que a gente pode realmente sentir, né? Que a gente, acho que nossa sociedade ainda está muito focada no racional e às vezes a gente esquece um pouco de se deixar levar pelo sentimento mesmo, por como a gente se sente, né? E fica muito focado no, não, mas ele não é meu namorado, não, mas ele não é não sei o quê, mas assim, sabe? Essas regras, essas caixinhas que vocês falaram. Nossa, muito bom, gostei. Lohane está aqui perguntando como lidar com essa energia sexual, já que o sexo é tão banalizado hoje em dia. Muitas vezes feitos porque tem que fazer, que acho que é um pouco do que você falou, né? Principalmente... Na verdade, a gente não tem que nada, esse é o primeiro ponto, né? E quando a gente fala de energia sexual, a gente não está falando de sexo necessariamente. A gente está falando de uma energia de vitalidade que nos impulsiona para ir em direção daquilo que a gente quer. Uma das manifestações dessa energia sexual, ela vai ser sim o sexo. Ou ela pode ser a masturbação. Ou ela pode ser, de repente, você fazer uma comida gostosa para uma pessoa que você ama. Ou você largar aquele emprego que não te traz nenhum sentido e você transicionar de carreira e fazer o que você quer. Então, quando a gente fala de energia sexual, é entender que tudo que nos cerca e tudo que nos movimenta está ligado a essa energia sexual. E aí eu começo a perceber, a partir do momento em que eu me observo, se essa energia sexual ela está me nutrindo ou se ela está, na verdade, me esvaziando, que pode ser através do sexo, mas pode ser através de várias outras coisas, porque você trouxe também na pergunta que você fez para ele sobre essa questão de um excesso, né, de um excesso de sexo, alguma coisa nesse sentido. E todo excesso vai esconder uma falta. Um excesso de trabalho vai esconder uma falta. Um excesso de um sexo que eu faço por obrigação vai esconder uma falta. O que será que eu estou encobrindo com essa disponibilidade para o outro? Um excesso de agradar as pessoas, e aí pode ser marido, esposa, pai, mãe, filhos, etc., vai esconder também essa falta. Então, na verdade, eu começo a lidar com a minha energia sexual a partir do momento em que eu me responsabilizo por ela. E eu entendo que, na verdade, manter ela em vibração elevada é minha responsabilidade. Porque, sim, a gente troca com tudo. Eu troco com comida que eu peço no iFood, que foi feita por uma pessoa que eu não conheço e como aquilo. Eu troco quando eu dou um bom dia pro porteiro. Eu troco quando eu vou com relação sexual com meu companheiro. Então, a troca, ela tá em todos os lugares. Mas, muitas vezes, a gente se conecta, né? A gente faz esse recorte do sexo especificamente, que pode ser, claro, um nível de consciência, de perceber o que faz sentido para mim ou não, mas pode ser também mais uma ramificação da repressão. Do não, sexo é uma coisa que troca energia, então eu não posso me misturar com qualquer pessoa, e aí a gente já coloca desculpas para não viver, de repente, experiências potentes de uma pessoa que a gente se conectou, mas que a gente não assinou um papel, não é nosso marido, não é nossa esposa, ou que a gente não tem aquela certeza de um relacionamento sério que a sociedade espera que a gente tenha. Então é uma linha muito tênue que a gente precisa desenvolver a partir do momento que estabelece consciência, essa autorresponsabilidade, para não tirar uma coisa da outra. Então agora que eu estou me conectando com o Tantra, isso aconteceu comigo pessoalmente. Ah não, agora eu não posso fazer sexo com quem eu quiser, porque enfim, agora eu tenho uma imagem a zelar, porque eu sou terapeuta, porque agora eu trabalho com essas coisas. E não, a gente sai de uma repressão e vai para outra. Então é estar atento que não é tudo isso. Horas eu vou ser uma pessoa de energia super elevada e que vai ser muito gostoso estar na minha presença, e horas eu não vou ser essa pessoa. Horas eu vou estar triste, eu vou estar com raiva, eu vou estar com a energia lá embaixo, e talvez não seja legal estar na minha presença. E tá tudo bem. Nossa, muito bom. Muito bom mesmo esse conhecimento. A Ló pediu aqui para você talvez explicar melhor essa questão da sexualidade, relação sexual, ou relação sexual não, sexualidade com o financeiro,
Que ela botou, tipo assim, pergunta, não entendi. Dinheiro todo mundo gosta. Falou de energia financeira, a pessoa, meu Deus, o que está Como acontecendo? A assim? minha energia sexual está péssima. É, eu gosto de dizer assim, que olhar para a sexualidade é uma oportunidade de autoconhecimento. Uhum. Hoje a gente tem muitas terapias, que eu digo assim, que trabalham do cardíaco para cima, né? E a Sim. gente, então assim, a gente quer trabalhar o quarto chakra, a gente quer trabalhar o sexto Conexão. chakra, o sétimo chakra, a conexão com o divino. A gente quer abrir o terceiro olho, a gente quer ver, a gente quer escrever. Então é tudo trabalhando, né, do cardíaco para cima. É como se fosse cuidar de uma árvore, querer que a árvore cresça E dê frutos. e dê frutos, né, folhas bonitas, e não olhar para a sua raiz. É Sim. como eu querer Sim. construir uma bela casa, colocar belas janelas, um belo teto, forro, e não cuidar do alicerce dessa casa. Então a gente não está acostumado ainda a olhar para a energia sexual. Alguém trouxe a informação sobre os primeiros chakras, a potência que é a usina de força que são esses chakras, mas a gente ainda não olha para eles com o devido valor. Então, Uhum. a partir que a gente conseguir olhar para ele, automaticamente a gente vai modificar todos os outros centros energéticos. A gente vai modificar, olha, a forma que eu olho para o meu espelho e que eu me enxergo. A gente vai modificar a forma que eu lido com o dinheiro, porque a gente está lidando com crenças. E muitas dessas crenças elas estão enraizadas lá com questões da sexualidade. Então, Sata trouxe aí essa possibilidade da gente sair de um tipo de crença. E aí eu tomei uma consciência e falei assim, eu já reprimi a minha sexualidade e agora não, agora eu não vou mais fazer sexo com qualquer pessoa porque eu não troco mais energia com qualquer pessoa. A gente continua nesse campo do mental, do racional. Uhum. E às vezes a gente não vai, a gente está querendo, a gente sente, o nosso coração sente que quer estabelecer aquela conexão, mas a gente vem e não. E se eu tiver uma relação sexual com esse cara que eu conheci hoje, ou que eu conheci a semana passada, ele nunca mais vai ligar para mim porque ele vai me achar fácil. Então a gente começa a trazer essas posturas sociais para o nosso dia a dia. A gente continua nesse campo do racional. E um pouco da nossa experiência é que quando a gente começa a trabalhar com essa energia da sexualidade, então às vezes a pessoa busca a gente para um trabalho terapêutico por causa de uma disfunção sexual. Assim, questão de uma anorgasmia na relação sexual, ou uma questão de ejaculação precoce, acaba percebendo outros aspectos da vida dela que começam a modificar ou começa a ter fluidez através daquele trabalho que ele começou lá com a energia sexual. Porque se a gente for parar para pensar, mais de 90% das disfunções sexuais elas são por causas psicoemocionais. Então, assim, é uma quantidade muito pequena de disfunções que ela é realmente causada por alguma coisa orgânica. Então, geralmente tem ligado aí a crenças limitantes, ansiedade, depressão. Então, tudo isso causa essas disfunções. Então, os benefícios que a gente tem do trabalho com energia sexual, eles são incomensuráveis. E, na verdade, tanto o dinheiro quanto o sexo são tabus na nossa sociedade. A gente não fala sobre dinheiro, então às vezes você está casado com uma pessoa há 30 anos e você não sabe quanto a pessoa ganha. Você está casado com uma pessoa há 30 anos e você não sabe com o que aquela pessoa gasta o dinheiro, querendo ou não. Claro que você tem o seu dinheiro, o seu parceiro tem o dinheiro dele, mas tem o dinheiro que é da casa. E a gente não sabe para que vai aquilo. A mesma coisa, a gente não fala sobre sexo com o nosso parceiro e a nossa parceira. Então, a partir do momento que eu começo a trabalhar com essa energia sexual e eu começo a desenvolver também um poder pessoal, a entender que valor eu tenho, a potência orgástica que o meu corpo tem, naturalmente a minha vida ela vira abundante em outras esferas. Porque se hoje eu sinto que eu não consigo, e a gente é autônomo, né? A gente é empreendedor, se eu não sinto que o meu trabalho vale o que ele vale, as pessoas elas vão me dar meu preço. Elas vão ficar questionando ou vão querer ficar desvalorizando o que eu faço e que eu me dedico. E quantas vezes, sendo ou não profissional liberal, a gente é questionado do nosso valor no sentido de inteligência, no sentido de que está
caro ou qualquer outra coisa. Se eu estou bem fortalecida, se essa raiz ela tá forte, ela consegue me sustentar automaticamente também essa do dinheiro, que também é uma materialização, porque através do dinheiro eu realizo meus sonhos, consigo ajudar pessoas, eu consigo investir mais no meu trabalho, vai ser natural. Vai ser natural esse lugar de prosperar, porque não vai deixar de ser um tabu. E a sexualidade deixa de ser um tabu junto. Então, uma coisa está diretamente ligada à outra, porque através do dinheiro e da sexualidade a gente cria novas coisas. Eu posso criar um bebê, né? Eu posso parir uma criança, mas eu posso também gestar e parir meus projetos, meus estudos, meus empreendimentos ou qualquer outra coisa do tipo. E eu tenho que começar pela... E aí, assim, então a gente não tem educação sexual, a gente não tem educação financeira. Não. Nem em casa, Verdade. nem na escola, Nem né? lugar. E duas energias onde a gente consegue criar. Então a gente cria através da energia sexual e a gente cria através do financeiro. Só que a gente vive mesmo assim, a nossa sociedade é um lugar de poder controlar a gente, realmente não dando liberdade sexual pra gente e não dando liberdade financeira. Então a gente fica ainda nesse lugar de que eu tenho vergonha de o quanto eu ganho. Agora, se é para dizer que tá pobre, que não recebeu esse mês... Abre a boca, bota no megafone. Fala assim, meu salário Verdade. esse mês que eu nem recebi, meu salário emergencial que nem tal, a minha casa... E aí entra num concurso para ver quem tá mais pobre. Mais ruim de vida. Mais ruim, mas fala assim, poxa... Eu ganho bem, fiz o meu conseguiu... primeiro milhão. Ou então assim, poxa, aqui nesse período agora de pandemia, a gente conseguiu passar bem por isso, a gente conseguiu trazer, ter frutos, conseguiu ganhar dinheiro através dos cursos online. Então, assim, a gente não... Às vezes a gente tem vergonha de falar sobre esse lugar do financeiro, né? E como é que a gente quer que o dinheiro chegue se eu não abro espaço para ele chegar? Se, na verdade, eu fico dizendo todos os dias que eu não tenho, E assim, que me falta. meus pais são espíritas, né? E aí eu brinco assim, eu falo com ele assim, eu falei, cara, você pede com meu pai, né? Eu falei assim, cara, você pede, quando você vai fazer sua prece, você pede saúde? Peço. Você pede segurança? Peço. Sim, você pede uma oportunidade para poder ganhar dinheiro? Eu não peço, não. Eu falei, então tá sempre endividado, pô. Volta e meia tá endividado. E é um lugar assim que eu pego, né, assim, quando eu tava ainda dentro do centro, eu pego assim, e falo assim, gente, várias igrejas aí a galera pede, fala assim, ó, a gente precisa construir isso aqui, né? E a gente ficava, não, né? Fala assim, para pedir, vai pedir dinheiro no outro, não pode pedir não, gente. Fala assim, pô, o cara tá ali todo dia sentado, usufruindo da palestra, usufruindo da luz, e a gente não pede, a gente vai sobreviver de quê? De luz? Que vergonha é essa que a gente tem de pedir? Custa a gente falar assim, ó, a gente é isso. Dar e receber. A energia sexual, né? O dar e receber, perfeito. a vida com dupla. Pô, fantástico. Tá me ouvindo? A gente... Ah. Eu preciso dar, mas eu preciso receber. Se eu me coloco no lado dar, eu me fecho para esse lugar. Eu me coloco nesse lugar de que eu não preciso. E o universo, ele é sábio. Fala assim, você não precisa não, então Não vou te mandar. Então não vou te mandar, né? Simples assim. Aí, Semana Lorraine passada falou, a gente... Lorraine falou assim, Jesus não era pobre, nunca foi. Pois é. Não, é isso que eu ia falar em Carpinteiro, relação... né? Então, carpinteiro era uma das profissões mais bem remuneradas daquele período. Semana passada a gente falou sobre relações econômicas, economia e tal, e a gente falou sobre abundância, né? Que acho que o conceito é muito distorcido também na sociedade, porque a gente acha que a abundância é tipo ter muito, ter o tempo todo, bastante, e a abundância está relacionada a ter o que você precisa na hora que você precisa, né? Se você precisa de um copo de água, por que você vai precisar, vai querer ter um galão de 20 litros, né? Se o que você precisa naquele momento é um copo. Então,
é isso, né? A gente entrar nesse fluxo aí da abundância. E aí, vocês falando disso, eu me lembrei que no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem chamada O Homem no Mundo, que fala justamente, né, pensando aqui na questão sexual mesmo, e até na vivência do dinheiro. A gente, enquanto ser encarnado, a gente está aqui para vivenciar o mundo material. Então, por mais que a gente torne as relações, sejam, né, sexual, com dinheiro, com outros, sagradas, no sentido de entender que faz parte, tudo vem de Deus, né? E a gente tirar essa ideia de que são coisas ruins em si. O dinheiro é ruim, ele faz mal, né? E aí, como o Ló falou, Jesus nunca foi prova de fato, mas ele também nunca ostentou, no sentido de querer mostrar para os outros, né? Então, acho que tem muito isso, assim, da gente meio que se apropriar da nossa condição terrena, né? Que aí, como o Marra falou, da gente ficar focada nos chakras superiores e esquecer que a gente está encarnado. E eu tô falando por mim mesma, né? Porque até pouco tempo atrás, eu ficava muito focada na questão espiritual e, de repente, eu fiz, caraca, eu tô encarnada, sabe? Eu preciso vivenciar aqui e é isso, né? E é engraçado que aí, intuitivamente, né, nesse dia que caiu a ficha, eu comecei a comprar vários alimentos vermelhos. E aí eu fiz toda a relação. Eu falei, meu chakra básico aqui tá chamando, dizendo, minha filha, bota o pé no chão. Né? Porque, assim, a gente às vezes, né, nessa ânsia de querer um lugar no céu e blá, 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 a gente às vezes esquece que a gente está encarnado. E faz parte vivenciar isso, né, dessa forma aí que vocês estão falando, muito inspirador. Estou aprendendo demais aqui com vocês. A terapeuta ela diz o seguinte: dinheiro quer ser só dinheiro, mas a gente quer dar outras funções para o dinheiro. Dinheiro não é nem bem ruim, ele é só dinheiro. Sim. Poderia ser uma troca de serviço, poderia ser qualquer outra coisa, como já foi em outros tempos. Mas agora, a forma que a gente tem de obter determinadas coisas é através do dinheiro. Então, ele em si, sozinho, ele não é nem bom e nem é ruim. E quando a gente começa a dissolver essas crenças de que dinheiro é sujo, né? De que quem tem dinheiro não é feliz, quem tem dinheiro não tem amor, sorte no amor, azar no jogo, essas coisas todas, fica muito mais simples, porque você deixa de culpar o dinheiro pelas suas infelicidades. Então, se você tem, você não é feliz. Se você não tem, você também não é feliz. É só entender que ele é só aquilo. E eu é que vou dar o tom para ele, né? Eu que vou dar a melodia, se vai ser uma melodia positiva, prazerosa, ou se vai ser uma melodia de avareza, de querer acumular, de querer qualquer coisa nesse sentido. Fantástico. 7h42 já, gente. Passou muito rápido. Dé tá falando aqui que a Monja Coen fala sobre essa questão. As contas não se pagam sozinhas. De fato, né? A gente precisa. E acho que é justo, né? Porque a gente investe energia de trabalho, investe nosso tempo. Então, acho que, inclusive nessa, né, assim, o mundo, né, dos terapeutas, eu já vi vários comentários de pessoas tipo assim, fulano disse que quer ser terapeuta para fazer o bem e fica querendo cobrar caro, né? E tipo, primeiro, o caro é muito relativo, né? Caro é relativo e segundo que, sim, só porque você vai entregar seu trabalho para fazer o bem, você não pode receber em torno, assim, é isso, né? Acho que é a mentalidade da gente que ainda está muito fechada mesmo nessas caixas. E aí, assim, já que já tá no final, eu queria saber de vocês como é que a gente faz para vivenciar uma sexualidade saudável? Tem algumas orientações, além da terapia, que eu acho que essa aí é clássica. A primeira coisa é entender que ela vai passar por você. Não adianta querer delegar a tarefa para o outro, né? Para o seu parceiro, para a sua parceira. O prazer é algo individual. Ele é pessoal e intransferível, mas a gente pode compartilhar com o outro. Mas se eu não tenho o que compartilhar, se eu não tenho contato com esse prazer, eu vou ficar, entre aspas, em débito, mas não em débito com o outro, em débito comigo. Porque o outro vai falar vivenciar o prazer dele. Então é esse lugar do sentir o próprio corpo, do experimentar. Eu gosto de dizer para as pessoas, especialmente para as mulheres que eu atendo, que é o seguinte: escolher aquela roupa cheirosa, etc., preparar um jantar ou qualquer coisa do tipo, mas quando é eu comigo mesma, eu não faço nada disso. É sempre no piloto automático, quando existe o momento de estar comigo. Então, eu sempre sugiro que você monte para você o que você gostaria, o que você montaria também para o outro, ou que você gostaria que o outro montasse para você e não está montando.
porque o outro não se tocou. Perfeito. Então, de cultivar esse espaço que é individual e que é só seu, que ninguém vai poder tirar de você, porque a partir daí você vai experimentar o seu corpo, com o seu toque, da sua forma, do seu jeito e no seu tempo, entendendo que prazer é diferente de orgasmo. Prazer eu posso ter em todos os setores da minha vida. O orgasmo é um momento que pode acontecer ou não. Então é aprender a cultivar e sustentar o prazer. Para que quando esse orgasmo aconteça, sem pressa, sem agonia, ele consiga ser muito mais potente na minha vida. Né? Esse ápice realmente que todos nós podemos sentir. E eu acredito que para o homem é bem esse lugar de trazer consciência para perceber que lugar é que o sexo ocupa na vida dele, ou que lugar a masturbação ocupa. Então a gente ainda utiliza, eu brinco, tem até um vídeo que a gente gravou que é masturbação masculina, né? Prazer ou prisão. Muitos homens são viciados realmente na masturbação. Então eles têm aquilo ali como uma válvula de escape. Então, assim, põe alguma coisa por trás. Então, que carência é essa que existe por trás? E aí o autoconhecimento, eu acho que a terapia ela é fundamental. E os homens, infelizmente, ainda estão distanciados desse lugar de autocuidado. Tanto autocuidado com o corpo, quanto autocuidado com as suas emoções, com os seus sentimentos. Então, é trazer esse despertar. E aí é logo trazer essa consciência para esse momento do alto amor, né? Que a gente às vezes brinca, né? Dizendo que sem a masturbação ela pode ter um momento de amor consigo mesmo. E como é que eu me relaciono também com o outro, com o meu parceiro, com a minha parceira? Que lugar é que esse sexo ele ocupa na minha vida? Eu vou para o sexo por uma troca, mesmo por um afeto, ou eu vou para o sexo para diminuir meu estresse? Eu não tive um dia bom e aí eu vou para o sexo para poder dar uma relaxada. Então é auto. E a gente tem a nossa escola do sexo, né, que é a pornografia, que a gente diz que ela deseduca muito mais do que educa. E a pornografia ela é feita para o homem consumir. Sim. E, geralmente começam a consumir isso desde muito novos. Então o que eu trago é essa possibilidade também de que lugar é esse que ainda precisa consumir pornografia mesmo. E começar a fazer essa reeducação, esse desmame da pornografia, trazer muito mais essa consciência para o corpo, para o seu próprio prazer, essa experiência com o outro, não focado naquilo que são os fetiches da vida. Valiosíssimas essas orientações de vocês. Vou fazer uma última pergunta, que eu acho que dá tempo, que Ló colocou aqui. É normal, às vezes, querer sentir o orgasmo e, às vezes, não achar necessário durante o ato sexual? Com toda Não sei certeza. se foi isso, mas... Na verdade, como eu falei, o prazer ele não está diretamente ligado ao orgasmo. Então, às vezes, uma relação pode ser super prazerosa, você não atingiu o orgasmo. Em outros momentos, pode ser que esse orgasmo aconteça, a relação ela nem seja tão prazerosa. Porque muitas vezes o orgasmo, ele pode acontecer, vai crescendo, ele é muito potente, ou ele pode ser uma resposta automática que geralmente a gente tem, por exemplo, quando a gente já conhece o nosso corpo e entra no espaço de masturbação, ou que o outro já conhece o nosso corpo e faz algum processo mecânico. Então é gostoso, mas não necessariamente vai ser super prazeroso. Então, o caminho, quando é feito com qualidade, existe uma tendência desse orgasmo ser com mais facilidade, né? Mas super pode não querer ou não sentir que precisa ter um orgasmo, não tem nada de errado com isso. É interessante também a gente trazer uma reflexão assim para o que é sexo. Então a gente tem amor e sexo na relação entre um casal. Então será que separar um momento e se olhar, se tocar, se acariciar,
será que isso já não é sexo? Então, sair daquela ideia de que sexo entre casal é necessariamente uma penetração. Um estímulo no genital. Ou um estímulo no genital. A gente ampliar essa visão que a gente tem de sexo. Então, sexo é um momento de intimidade entre duas pessoas. Como é que vai acontecer essa intimidade? Isso vai depender de cada casal, mas é interessante ter essa percepção e a gente expandir essa ideia, que a gente ainda está muito focado ainda naquela ideia de que sexo é um ato com penetração. O script. Sim. É o script, né? É. Então, se eu fiz tudo e não teve penetração, é como se não tivesse sexo, né? Não, a gente não. Fez tudo menos sexo. Fez tudo menos sexo. Assim, como assim? Fez tudo menos sexo, né? Vocês tiveram sem penetração, né? E é essa possibilidade. Então, a gente ainda está muito encaixotado ainda nos conceitos do que é certo, do que não pode. Tem aquelas regras, né? Ah, mas eu tô casada. Pra gente sair dessa. Não, e aí vocês falando disso, né? Tipo, aquelas regras de que, eu tô casada e agora só transo uma vez por semana e significa que a gente não tá bem, ou se tá fazendo todo dia significa que tá mal, e às vezes é isso que vocês falam, né? Tipo assim, às vezes você sente prazer e em outros momentos, e às vezes o sexo é só mais um. Mas a cumplicidade, enfim, a confiança que existe ali entre aquelas pessoas, ela é justamente o que vai determinar, né, essa sensação de prazer. Enfim, acho que me remeteu a isso, assim. E é isso, acaba que o sexo é só mais uma forma, né, de manifestar esse prazer. Bom, acho que queria agradecer muito mesmo, assim, abriu minha mente super. Já abre quando a gente acompanha assim, as lives, os materiais de vocês, mas assim, abriu demais hoje. Queria agradecer muito, né, os dois por estarem aqui com a gente, compartilhando tanta informação importante, né? Tomara que essa mensagem chegue aí para todos, para o máximo de pessoas, porque com certeza é um tema que muito pouco explorado e é muito rico, é muito importante a gente falar sobre, né, tanto sexo quanto com o dinheiro, e a gente acabou tocando nos dois pontos hoje. Então, obrigada mesmo, né? A gente normalmente faz uma meditação ao final. Hoje, com certeza, vou focar no chakra básico. Mas aí queria convidar vocês a ficar com a gente nesse finalzinho. Massa. E te agradecer também, né? Agradecer ao perfil, a vocês do perfil, né? Por mais uma vez estarem trazendo temas que são polêmicos até mesmo dentro do aspecto religioso. Então é muito ver. E eu comento sempre assim, participei de uma live com o pessoal do Espiritismo. E isso é bacana. É um lugar muito confortável para mim, um lugar muito gostoso. E eu sou grato por mais uma vez essa oportunidade de conversar para vocês. E aí daquela outra live muita gente me encontrou, né? Lá do movimento espírita antigo. Ah, né? Que legal! Mandar mensagem para mim. E aí, com certeza, pode ser que apareça. Com certeza. Pessoas. Então, estamos à disposição. Quando quiser, pode chamar que a gente... Então, vamos lá. Vou convidar todo mundo a fechar os olhos. E a gente vai respirar fundo, né? Profundamente. E vamos concentrar, vamos levar nossa atenção para um centro de força que tem na base da nossa coluna espinhal. É um centro que gira de forma rápida. Ele tem a cor vermelha. E é justamente o chakra que nos liga à Terra. Nos lembra que nós estamos encarnados. Nos lembra das nossas raízes.
é justamente o chakra que nos ajuda a vivenciar o mundo da matéria que estamos inseridos agora. Conseguimos visualizar essa cor vermelha intensa e vibrante nessa região. E é a partir dela que conseguimos a energia necessária para todos os outros chakras superiores. Para o chakra genésico, plexo solar, cardíaco, laríngeo, chakra frontal e o coronário. Todos eles são alimentados por essa energia que vem desse chakra, vibrando em vermelho, na base do nosso corpo. E agora visualizamos essa energia subindo desse chakra, ativando todos os demais. Visualizamos as raízes dos nossos pés que nos conectam à Terra. Nos lembrando que estamos vivenciando esse mundo material, que podemos viver a abundância e plenitude aqui também. Com essa consciência de conexão com a Terra, essa energia se expande e atinge todas as pessoas no planeta, que também têm seus chakras despertos para essa energia terrena, mas também abundante, plena. Respirando fundo, vibrando com esse vermelho. Que nos conecta à Terra, de onde nosso corpo material nasce. Estamos todos ligados à Terra, à natureza. E alimentados por todo esse fluxo que a Terra nos traz. Retornamos em paz, gratos por essa conexão, conscientes da nossa condição, parte espiritual, parte terrena. Que assim seja. Vamos abrir os olhos. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente hoje. Obrigada, Sata e Marra. Uma boa noite. Não estou ouvindo? Mas só agradecendo a vocês. Obrigadão mesmo, de coração. Tchau, gente. Boa noite.